Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e nesta aula eu vou te mostrar quais são os conteúdos que você deve priorizar ao estudar matemática para o Enem. Mesmo se estiver faltando pouco tempo para você estudar, se estiver fazendo revisão, esse vídeo vai te ajudar. Bom, na verdade não só esse vídeo, esse é um dos 6 vídeos que eu estou organizando para dicas para você ir bem na prova do Enem, principalmente em matemática. Bom, o que eu dou como dica está separado em 10 tópicos. Esses 10 tópicos são organizados em 6 aulas. Bom, nessa aula de hoje, a ideia é te mostrar esses 4 tópicos, do 2 ao 5, e eles estão bem associados. E o primeiro tópico que a gente tem de hoje é: saiba quais são os conteúdos mais cobrados. É muito importante você fazer uma prova, você saber o que tende a cair nessa prova. Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico mostrando para vocês a tendência, né, pelo menos o que tem caído nos últimos 5 anos com relação aos conteúdos. Você vê em outros sites, ou então em alguma revista, essa porcentagem pode variar um pouquinho, dependendo de como é feita essa seleção, mas você vai ver que é muito parecido. E o mais importante mesmo é você entender isso aqui, ó. Quais são os conteúdos que mais aparecem, ok? Bom, o que acontece? Quantas questões aparecem mais ou menos de cada um desses conteúdos? Bom, nessa coluna está indicando, ó, os primeiros tópicos ali, os 4 primeiros, tem 5 ou 6 questões envolvendo esses assuntos. Depois vai diminuindo até chegar em outros que tem umas 3 questões. Bom, mas aí a gente já vai pensar no terceiro tópico, né, o segundo de hoje, que é o seguinte: entenda quais assuntos são abordados em questões fáceis e quais assuntos são abordados em questões difíceis. Você sabe que tem o TRI, é importante vocês acertarem mais as questões fáceis, então saber quais assuntos têm questões fáceis é importante, e também os difíceis para você se organizar. Bom, pensando nesses tópicos aqui, olha só, o que é bom é que os tópicos mais cobrados, normalmente eles têm questões mais fáceis, o que te ajuda, né? Você estuda uma coisa que é mais fácil e tende a cair mais ainda. Selecionando esses tópicos que têm uma frequência maior, esses 7 primeiros, a gente consegue observar o seguinte: são mais ou menos 32 questões que envolvem apenas questões fáceis ou médias. Aproximadamente, tá, gente? Isso tudo com relação a esses conteúdos aqui. Então, esses são os conteúdos que é base para você estudar. Então, vai fazer uma revisão? Revisa principalmente esses conteúdos, dá uma olhada em questões de vestibulares e também de Enems anteriores, que vai te ajudar bastante. Bom, 32 questões envolvendo esses assuntos são as questões fáceis ou médias, mas de um modo geral, nas 45 questões, você tem ali umas 37 que são fáceis ou médias e umas 8 que são difíceis ou muito difíceis. Bom, próxima ideia aqui, ó, tendência de dificuldade por assunto. Agora eu estou pegando não só aqueles principais, mas todos os assuntos que caem na prova. Então, olha só, os mais fáceis para os mais difíceis, pensando em consenso geral, são esses assuntos, pensando nas questões que aparecem. Bom, então é importante você entender e avaliar o seguinte: olha, os conteúdos mais frequentes coincidem, pelo menos boa parte deles, com os conteúdos mais fáceis, né? Os mais frequentes e os mais fáceis. Isso é ótimo. Só a probabilidade, que é um conceito, tem conteúdos e tem questões difíceis que normalmente cai bastante, mas é um tópico. Matriz também é fácil, mas normalmente cai uma questão, às vezes por ano, ou às vezes nem aparece. Bom, próximo tópico: ordene os assuntos que você tem mais facilidade. É importante você entender que os assuntos que a gente acha, né, que a gente tem como consenso, que são os mais fáceis, não necessariamente é o que você tem mais facilidade, ok? Então significa que esses conceitos, coloquei naquela mesma ordem ali, para você pode não ser assim. Então o que pode aparecer? Você pode achar, por exemplo, função quadrática mais fácil que matriz, porque você às vezes fez uma primeira série muito boa, estudou mais, e na segunda série você não estudou muito, ou não teve tempo de revisar, coisas do tipo. Então, a ordem que você vai determinar o que é fácil e o que é difícil, ela é muito importante para você abordar as questões na hora da prova. Você precisa abordar as questões mais fáceis para você primeiro, ok? Se elas coincidirem com as questões que são de consenso geral mais fácil, ótimo, porque aí você vai fazer as questões mais fáceis, que valem mais ponto, e você vai ter mais confiança nisso. Bom, último tópico: estude melhor os conteúdos mais frequentes, principalmente aqueles que tendem a aparecer em questões fáceis. De novo, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: quanto mais questões aparecer, mais você tem que saber aquele assunto. E se essas questões são questões mais fáceis, mais um motivo
porque você vai estudar uma questão fácil e a chance de você acertar é grande e você vai ter uma nota maior. Perceba que dos assuntos que a gente tem ali, ó, aquele mais escuro é probabilidade, que é o único assunto que é mais complicado. Mas se você for fazer uma revisão ou estudar mais, você deveria estudar quais assuntos? Aqui eu coloquei os principais, olha, de escala, razão e proporção, unidade de medida, de comprimento, de área, de volume, de tempo, escala, razão, proporção, divisão em partes proporcionais, regra de 3 simples, direta e inversa, e regra de 3 composta. Gráficos e tabelas é muito tranquilo, né, gente? Principalmente você fazer muito exercício para ficar por dentro. O que mais aparece? Você tem que ler e interpretar gráficos de barra e de setores principalmente. E ler e interpretar tabelas. Mas você pode falar assim, teve uma questão em 2019 que tinha um gráfico muito estranho. Ok, se você aprendeu, você está acostumado a fazer questões, você vai ver que as informações elas estão só distribuídas de uma maneira diferente. Você vai continuar sabendo fazer a leitura e interpretação dessas informações, ok? Estatística, cai sempre estatística, as questões são muito tranquilas normalmente. Você tem que saber média, principalmente aritmética e ponderada, moda, mediana, amplitude e desvio médio também é importante, mas principalmente variância e desvio padrão, não só para calcular, mas entender o que significa. Tem muitas questões que você precisa entender o conceito de variância e desvio padrão sem fazer o cálculo. Função afim, também cai todo ano, cai bastante. O que você precisa encontrar? Interpretar taxa de crescimento, ou de decrescimento, né? Encontrar a equação de reta e encontrar raízes. Claro que você tem que interpretar, tem que entender, não é tão simplesinho, mas o principal de função afim é isso. Bom, porcentagem. Calcular o valor a partir de uma porcentagem e calcular o percentual que um valor representa. Lembrando que aqui eu estou falando só de porcentagem, eu não estou falando de juros, tá, gente? Eu estou separando os tópicos aqui. Aqui são só ideias diretas de porcentagem, às vezes aparecendo ali até em escala, ou razão, proporção, coisas desse tipo. Bom, geometria espacial. É importante você reconhecer e calcular área e volume de prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera. Esses são os principais conceitos. E geometria plana, reconhecer e calcular perímetro e área de triângulos, quadriláteros, hexágonos e círculo. Em probabilidade, que é um conceito mais pesado, que você precisa estudar mais e provavelmente você pode ter um pouco mais de dificuldade, você tem que saber definição. Tem algumas questões que são muito fáceis, por definição você consegue resolver. Probabilidade complementar, que tem caído muito no Enem nos últimos anos. Binomial, que cai pouco e talvez você consegue resolver de outra forma também. E probabilidade condicional, que é a parte mais difícil de probabilidade. Bom, esses são os conceitos, as ideias que você precisa estudar ou revisar mais para o Enem. Na próxima aula, o tópico que a gente vai ver é o tópico de número 6. Faça as provas anteriores do Enem. Por que será que a gente tem que fazer as provas anteriores, hein? Você vai descobrir isso na próxima aula. Se você quiser assistir alguma aula anterior ou uma das próximas aulas, você pode assistir elas independentes ou então você pode assistir em sequência. Aqui embaixo tem um link de todas elas. Se você está curtindo e está acompanhando as dicas, se inscreva no canal, dê like, ajude que quanto mais vocês participam, mais vídeos bacanas eu vou fazer para vocês. Também podem comentar, pedir, faça revisão desse ou daquele conteúdo, ou então dá dicas sobre isso ou aquilo, e eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira. Ok? Bom, então é isso. Boa prova, eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!